O ex-leproso Zacarias, a conversão de Zaqueu, um publicano que deixou fermentar o bom fermento. Vejo uma grande praça que parece um mercado, e é sombreada por palmeiras e outras árvores de folhas baixas. As palmeiras crescem aqui e ali, sem qualquer ordem, e suas folhas superiores farfalham na brisa quente de cima, que levanta uma poeira avermelhada, como se viesse de um deserto ou de lugares incultos de terra avermelhadas. As outras árvores em verdiço formam varandas sombreadas ao longo dos lados da praça, e vendedores e compradores abrigam-se sob elas, num alarido inquieto. Num canto da praça, exatamente onde a estrada principal dá acesso, existe uma primitiva repartição de impostos. Há balanças e medidas, e um banco onde está sentado um homenzinho que fiscaliza, vigia e negocia dinheiro, e com quem todos falam, como se fosse muito conhecido. Eu sei que ele é Zaqueu, o fiscal, pois muitas pessoas se dirigem a ele, algumas para perguntar sobre os acontecimentos da cidade, e são principalmente estranhos, algumas para pagar seus impostos. Muitos ficam surpresos ao vê-lo preocupado. Ele parece de fato distraído e absorto em pensamentos. Ele responde com monossílabos e às vezes com gestos, o que surpreende a muitos que sabem que Zaqueu costuma ser falante. Alguns lhe perguntam se ele não está se sentindo bem ou se algum de seus parentes está doente, mas ele diz não. Apenas 2 vezes ele mostra grande interesse. A primeira vez, quando questiona 2 pessoas que vieram de Jerusalém e falam do Nazareno, dos seus milagres e dos seus ensinamentos. Zaqueu faz então muitas perguntas. Ele é realmente tão bom como dizem? E suas palavras correspondem aos fatos? Ele realmente faz uso da misericórdia que prega? Em nome de todos, também dos publicanos? É verdade que ele não rejeita ninguém? E ele escuta, pensa e suspira. A segunda vez, quando alguém lhe aponta um homem barbudo que está passando com um burrinho carregado de utensílios domésticos. Vês, Zaqueu, esse é Zacarias, o leproso. Ele viveu em um sepulcro por 10 anos. Agora que está curado, comprou os móveis para sua casa, que foi esvaziada conforme a lei, quando ele e seus parentes foram declarados leprosos. Chame-o. Zacarias vem. Você era leproso? Eu era, e minha esposa e meus 2 filhos também. Minha esposa foi a primeira a ser infectada, e não percebemos imediatamente. As crianças foram infectadas dormindo com a mãe e eu, quando me aproximei da minha esposa. Éramos todos leprosos. Quando descobriram, nos mandaram embora da aldeia. Podiam ter nos deixado em nossa casa, pois era a última, no fim da rua. Não teríamos causado nenhum problema. Eu já tinha feito uma sebe muito alta para que nem nos vissem. Já era um sepulcro, mas era a nossa casa. Mandaram-nos embora. Fora, fora, nenhuma cidade nos queria. E com toda razão, nem mesmo a nossa própria cidade nos queria. Ficamos perto de Jerusalém, num sepulcro vazio. Muitos pobres coitados estão lá, mas as crianças morreram no frio da caverna. A doença, o frio e a fome logo os mataram. Eram 2 meninos, eram lindos antes da doença. Eram fortes e lindas, marrom escuras, como 2 amoras em agosto, encaracoladas e vivas. Eles haviam se tornado 2 esqueletos, cobertos de feridas. Eles não tinham mais cabelos, seus olhos estavam selados com crostas, seus pés e mãos caíam em escamas brancas.
Observei os corpos dos meus filhos definharem. Eles já não pareciam seres humanos na manhã em que morreram, um após o outro, em poucas horas. Enterrei-os sob um pouco de terra e muitas pedras, como carniça de animais, enquanto a mãe deles gritava. Alguns meses depois, a mãe deles morreu, e eu fiquei sozinho. Eu estava esperando a morte, e ninguém cavaria um buraco para me enterrar. Eu estava quase cego, quando o dia o Nazareno passou. Do meu sepulcro gritei: Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Um mendigo que não tinha medo de me trazer o seu pão, disse-me que tinha sido curado da sua cegueira, gritando aquela invocação. E ele disse: Ele não me deu apenas a visão dos meus olhos, mas também da minha alma. Vi que ele é o Filho de Deus, e vejo todos através dele. Por isso, irmão, não te afaste, mas trago-te pão e fé. Vá para o Cristo, para que mais uma alma o abençoe. Eu não poderei ir, meus pés, ulcerados até os ossos, não me deixavam andar. De qualquer forma, eu teria sido apedrejado se me vissem. Esperei cuidadosamente que ele passasse. Muitas vezes ele passava vindo a Jerusalém. Um dia vi, até onde pude ver, uma nuvem de poeira na estrada e muita gente, e ouvi gritos. Arrastei-me até o cume da colina, onde ficavam as cavernas sepulcrais. E quando pensei ver uma cabeça nua e loira, brilhando entre outras cobertas, gritei bem alto, com toda a minha força. Gritei 3 vezes, até que minha voz chegou até ele. Ele se virou, ele parou, então ele veio em minha direção, sozinho. Ele veio bem embaixo do lugar onde eu estava, e ele olhou para mim. Ele era bonito, gentil, com uma voz, um sorriso. Ele perguntou: O que você quer que eu faça por você? Eu quero ser limpo. Você acredita que eu posso? Por quê? Ele perguntou-me. Porque tu és o Filho de Deus. Você acredita nisso? Eu acredito, respondi. Eu vejo o Altíssimo brilhar em sua glória acima de sua cabeça. Filho de Deus, tem piedade de mim. Ele então estendeu a mão e seu rosto estava em chamas. Seus olhos pareciam 2 sóis azuis, e ele disse: Eu quero, fica purificado. E ele me abençoou com um sorriso. Ah, que sorriso! Percebi uma força entrar em mim, como uma espada de fogo que correu em busca do meu coração. Ela correu pelas minhas veias. Meu coração, que estava tão doente, ficou como era quando eu tinha 20 anos, e o sangue gelado tornou-se quente e fluiu rapidamente em minhas veias. Acabaram-se as dores, acabaram-se as fraquezas, e uma alegria, que alegria! Ele olhava para mim, com seu sorriso, ele me fez feliz. Ele então disse: Vá, mostre-se aos sacerdotes, sua fé te salvou. Então percebi que estava curado e olhei para minhas mãos e pernas. Não havia mais feridas. Havia carne fresca e rosada onde antes o osso estava descoberto. Corri até um pequeno riacho e olhei para mim mesmo. Meu rosto também estava limpo. Eu estava limpo, limpo depois de ser repugnante por 10 anos. Oh, por que ele não passou antes, quando minha esposa e meus filhos estavam vivos? Ele teria nos curado. Veja agora, estou comprando coisas para minha casa, mas estou sozinho. Você não ouviu mais? Não, mas sei que ele está nesta área e por isso vim. Gostaria de louvá-lo mais uma vez e ser abençoado por ele para ter força na minha solidão. Zaqueu abaixa a cabeça e fica em silêncio. O grupo se separa. Algum tempo passa, fica mais quente, o mercado se esvazia. O fiscal, com a cabeça apoiada em uma das mãos, está pensativo, sentado à sua mesa. Aqui está o Nazareno! Gritam algumas crianças, apontando para a estrada principal. Mulheres, homens, doentes, mendigos correm em sua direção. A praça está vazia. Apenas alguns burros e camelos, amarrados às palmeiras, permanecem onde estavam. E Zaqueu permanece na sua casa. Ele então se levanta e sobe em sua mesa. Mas ele não consegue ver nada, porque muitas pessoas arrancaram galhos e os agitam com alegria, e Jesus se inclina sobre os doentes.
Zaqueu então tira a roupa e, vestindo apenas a túnica curta, sobe em uma das árvores. Ele sobe pelo grande tronco liso com dificuldade, pois seus braços e pernas curtos dificultam a escalada. Mas ele consegue e fica montado em 2 galhos, como se estivesse em um poleiro. Suas pernas pendem daquela espécie de grade e da cintura para cima ele se inclina como se estivesse diante de uma janela e observa. A multidão chega à praça. Jesus olha para cima e sorri para o espectador solitário, empoleirado nos galhos. Zaqueu, desce imediatamente, vou ficar na sua casa hoje, ordena. E Zaqueu, depois de um momento de espanto, com o rosto roxo de excitação, deixa-se escorregar pelo chão como um saco. Ele está tão animado que mal consegue vestir a roupa. Ele fecha os livros e o caixa com gestos que gostaria que fossem muito rápidos, mas que são muito lentos. Mas Jesus é paciente. Acaricia algumas crianças enquanto espera. Zaqueu está finalmente pronto. Ele se aproxima do mestre e o conduz até uma bela casa, com um grande jardim ao redor, no centro da cidade. Uma bela cidade, não muito inferior a Jerusalém no que diz respeito aos seus edifícios, senão ao seu tamanho. Jesus entra e, enquanto espera a refeição, fica pronta, cuida de doentes e dos saudáveis, com tanta paciência que só ele é capaz. Zaqueu vai e vem ocupado. Ele está fora de si, de alegria. Ele gostaria de falar com Jesus, mas Jesus está sempre rodeado por uma multidão de pessoas. Por fim, Jesus despediu todos, dizendo: voltem ao pôr do sol, vá para suas casas agora, que a paz esteja com vocês. O jardim esvazia-se e a refeição é servida num belo salão fresco virado para o jardim. Zaqueu fez coisas em grande estilo. Não vejo outros parentes. Então acho que Zaqueu é solteiro e mora apenas com muitos empregados. No final da refeição, quando os discípulos se espalham à sombra dos arbustos para descansar, Zaqueu permanece com Jesus no salão fresco. Na verdade, Jesus fica um pouco sozinho, porque Zaqueu se retira para deixá-lo descansar. Mas ele volta e olha por uma fresta da cortina. Ele vê que Jesus não está dormindo, mas está pensativo. Ele então se aproxima dele. Ele carrega um pesado cofre que coloca sobre a mesa perto de Jesus e diz: Mestre, falaram-me de ti por algum tempo. Um dia, na encosta de uma montanha, você disse tantas coisas verdadeiras que nossos doutores não conseguem superá-las. Elas ficaram no meu coração e desde então tenho pensado em ti. Então me disseram que tu és bom e que não rejeitas os pecadores. Eu sou um pecador, mestre. Eles me disseram que você cura pessoas doentes. Meu coração está doente, porque defraudei, pratiquei usura, fui um sujeito depravado, um ladrão, duro com os pobres. Mas agora estou curado, porque tu falaste comigo. Você se aproximou de mim e o demônio da sensualidade e da riqueza fugiu. E a partir de hoje pertenço a ti. Se tu não me rejeitares, e para te provar que renasci em ti, despojo-me das riquezas mal adquiridas e te dou metade da minha riqueza para os pobres, e usarei a outra metade para devolver, multiplicado por 4, o que ganhei por fraude. Eu sei quem eu enganei. Então, depois de devolver a cada um deles o que lhes pertence, eu te seguirei, mestre, se me permitires. Eu quero isso, venha. Eu vim para salvar e chamar as pessoas para a luz. Hoje a luz e a salvação chegaram à casa do seu coração. Aqueles que estão lá, além da porta, estão reclamando porque eu te resgatei sentado no seu banquete. Estão esquecendo que você é filho de Abraão como eles são, e que eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos e para dar vida àqueles cujos espíritos estavam mortos. Venha, Zaqueu. Você entendeu minha palavra melhor do que muitas pessoas que me seguem apenas para poder me acusar. Portanto, você estará comigo a partir de agora. A visão termina aqui. Jesus diz: existe fermento e fermento. Existe o fermento do bem e o fermento do mal. O fermento do mal, veneno satânico, fermenta mais facilmente que o fermento do bem, porque encontra a matéria mais adequada para fermentar no coração do homem, no pensamento do homem,
na carne do homem, seduzidos todos os três por uma vontade egoísta, contrária, portanto, à vontade universal, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é universal porque nunca se limita a um pensamento pessoal, mas leva em consideração o bem-estar de todo o universo. Nada pode aumentar de forma alguma a perfeição de Deus, pois ele sempre possuiu tudo de maneira perfeita. Assim, não pode haver nele nenhum pensamento de ganho pessoal que incite qualquer uma de suas ações. Quando dizemos, isso é feito para a maior glória de Deus, no interesse de Deus, não queremos dizer que a glória divina seja em si suscetível de melhoria, mas que tudo que na criação traz a marca do bem e de qualquer pessoa fazer o bem e assim merecer possuí-lo, é adornado com o sinal da glória divina, e assim dá a glória à própria glória, que criou todas as coisas gloriosamente. É, em suma, o testemunho que as pessoas e as coisas prestam a Deus, evidenciando com os seus feitos a origem perfeita de onde provém. Assim, quando Deus ordena ou aconselha você a fazer uma ação, ou o inspira a fazê-lo, ele não visa nenhum interesse egoísta, mas o seu bem-estar, com mente altruísta e caridosa. Essa é, portanto, a razão pela qual a vontade de Deus nunca é egoísta. Pelo contrário, é uma vontade que visa inteiramente o altruísmo e a universalidade. É a única e verdadeira força no universo que considera o bem-estar universal. Pelo contrário, o fermento do bem, embrião espiritual vindo de Deus, cresce através das dificuldades e sofrimentos, pois tem contra si as reações propícias ao outro, a carne, o coração, o pensamento do homem, impregnado de egoísmo. A antítese do bem, que por sua origem só pode ser amor. A maioria dos homens carece da vontade do bem, e consequentemente o bem torna-se estéril e morre, ou vive tão mal que não fermenta, permanece como era. Não há culpa grave, mas não há sequer o esforço para fazer o bem maior. O espírito permanece assim inerte, não morto, mas infrutífero. Tenha em mente que não fazer o mal serve apenas para evitar o inferno. Para desfrutar ao mesmo tempo do belo paraíso, é preciso fazer o bem. É essencial, tanto o bem quanto se pode fazer, lutando contra si mesmo e contra outras pessoas. Porque eu disse que vim não trazer a paz, mas a guerra, também entre pai e filhos, irmãos e irmãs, quando tal guerra era para defender a vontade de Deus e a sua lei, contra o abuso das vontades humanas, visando o que é contrário ao que Deus quer. Em Zaqueu, a pequena quantidade de fermento do bem fermentou uma massa enorme. Apenas uma pequena partícula original havia caído em seu coração. Eles lhe contaram meu sermão da montanha, e fizeram-no tão mal, mutilando-o em muitas partes, como acontece com os discursos noticiados. Zaqueu era publicano e pecador, mas não por má vontade. Ele era como alguém que vê mal as coisas, porque o véu da catarata cobre suas lentes. Mas ele sabe que, uma vez removido o véu, ele poderá ver corretamente novamente. E aquele doente quer que o véu seja retirado. Zaqueu era assim. Ele não estava convencido, nem feliz. Ele não estava convencido das práticas farisaicas que já haviam substituído a verdadeira lei. E ele não estava feliz com seu modo de vida. Ele estava instintivamente buscando a luz, a verdadeira luz. Ele viu um lampejo disso naquele fragmento do meu discurso e escondeu-o em seu coração como um tesouro. Porque ele adorou, tenha isso em mente, Maria. Porque ele adorou, o clarão tornou-se cada vez mais vivo, vasto e veemente, e fez com que ele visse claramente o bem e o mal, e escolhesse corretamente, cortando generosamente todos os tentáculos que anteriormente, das coisas para o coração, e do coração para as coisas, o envolvera numa rede de escravidão maliciosa. Porque ele adorou. Esse é o segredo do sucesso ou do fracasso. Alguém consegue quando ama. Tem-se pouco sucesso quando se ama mesquinhamente. Não se tem sucesso algum quando não se ama. Em qualquer coisa, ainda mais nas coisas de Deus, onde, como Deus é invisível aos sentidos corporais, ouso dizer, é preciso amar perfeitamente, na medida em que uma criatura pode atingir a perfeição,
para ter sucesso no empreendimento. Em santidade, neste caso. Zaqueu, desgostoso do mundo e da carne, como se desgostava da mesquinharia das práticas farisaicas, tão capciosas e severas para com os outros, tão indulgente para com eles. Amou o pequeno tesouro de uma palavra minha, que lhe chegou por acaso, falando do ponto de vista humano. Ele a amou como a coisa mais linda que sua vida de 40 anos já possuiu, e a partir daquele momento concentrou seu coração e pensamento naquele ponto. Não é apenas no mal que o coração do homem está, onde está o seu tesouro, mas também no bem. Será que os santos durante a sua vida não tiveram o coração onde estava o seu tesouro? Em Deus? Sim, eles fizeram. E é por isso que, olhando apenas para Deus, passaram pela terra sem contaminar a alma com o lodo da terra. Naquela manhã, mesmo que eu não tivesse aparecido ali, teria conquistado um prosélito, porque a fala do leproso completou a metamorfose de Zaqueu. No banco do imposto especial de consumo não havia mais um publicano trapaceiro e cruel, mas um homem que se arrependeu de seu passado e decidiu mudar de vida. Se eu não tivesse ido a Jericó, ele teria fechado o escritório, teria pegado o dinheiro e vindo me procurar, porque não poderia mais viver sem a água da verdade, sem o pão do amor, sem o beijo do perdão. Os duros críticos de sempre, que sempre me observavam para me censurar, não viam isso e menos ainda conseguiam compreender, e é por isso que eles ficaram surpresos por eu ter feito uma refeição com o pecador. Oh, desejo que vocês nunca julguem, deixando essa tarefa para Deus. Pobres cegos, que não conseguem nem julgar a si mesmos. Nunca fui com pecadores para provar seus pecados. Fui tirá-los do pecado, porque muitas vezes eles tinham apenas o aspecto exterior do pecado. Suas almas contritas já haviam se transformado em novas almas, vivendo para expiar. Então eu estava com um pecador? Não. Eu estava com uma alma redimida, necessitando apenas de um guia para se levantar na fraqueza de uma alma ressuscitada da morte. Quanto o episódio de Zaqueu pode lhe ensinar? O poder da intenção correta, que excita o desejo. Desejo reto que impele a buscar um conhecimento cada vez mais profundo do bem e a ansiar continuamente por Deus, até alcançá-lo. Verdadeiro arrependimento, que dá a coragem da abnegação. Zaqueu teve a reta intenção de ouvir palavras da verdadeira doutrina. Quando ouvia algumas, seu reto desejo o impelia a um desejo maior, e assim à pesquisa ininterrupta daquela doutrina. A busca por Deus, escondida na verdadeira doutrina, separou-o dos mesquinhos deuses da riqueza e da sensualidade, e fez dele um herói da renúncia. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e segue-me. Eu disse ao jovem rico, mas ele não fez isso. Mas Zaqueu, embora mais endurecido na avareza e na sensualidade, foi capaz de fazer isso, porque, através das poucas palavras relacionadas a ele, como o mendigo cego e o leproso curado por mim, ele viu Deus. Pode uma alma que viu Deus encontrar mais atração nas pequenas coisas da terra? Isso será possível, minha pequena noiva? Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.